Pai, nós te louvamos por esse tempo aqui na Tua presença. Nós sabemos, Pai, que na Tua presença, Pai, é o lugar de milagre, de salvação, curas, transformação, Deus. Nós cremos que o impossível dos homens é possível para Ti, Deus. E se alguém veio hoje aqui, Pai, e não está acreditando no impossível, ou às vezes perdeu a esperança, ou às vezes não crê que algo vai acontecer, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Que nessa noite o Senhor possa mostrar que o Senhor é Deus, que o Senhor pode todas as coisas e que nada saiu do Seu controle, Deus. Fala conosco essa palavra, Deus. Que o Senhor possa tomar conta e levar ela aos corações, Pai, porque só o Senhor pode fazer. E o Evangelho, ele é um Evangelho de poder, Deus. Não só de palavras, mas de poder de Deus. E nós cremos que o Senhor está aqui. Que o Senhor toma conta, Espírito Santo, fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É um privilégio estar aqui ministrando a palavra e trazendo algo que nós cremos que Deus vai falar conosco. O tema que a gente escolheu para estar ministrando é como Deus vê o mundo. Eu escrevi essa palavra há muitos anos atrás, 15, 20 anos atrás. E Deus colocou no nosso coração de estar ministrando essa mensagem. A gente colocou algumas coisas. Como você acha que Deus vê o mundo? Qual é a ótica de Deus? Você imagina só, Deus tem uma TV bem grandona, e aí Ele tem lá, nós acessamos 200 canais, aí Deus tem uma TV que tem 1 bilhão de canais lá. Aí Ele vê lá. Agora eu quero ver a Copa do Mundo. Não, o Brasil saiu fora, não quero. Deus é brasileiro, né? Ou Deus vai lá, agora eu quero ver as pirâmides. Agora vem minha criação, vou lá, as cataratas do Iguaçu. Não, agora eu quero ver a guerra. Ele pega o controle e vai lá, a guerra a guerra lá da Rússia, né? Tá feio, hein? Vou ter que fazer alguma coisa. Será que Deus está lá no céu e Ele tem um jeito de ver todas as coisas? A Bíblia fala que Deus, Ele é onisciente, que Ele sabe tudo, Ele tem ciência de tudo, Ele sabe o que você está passando, o que você passou, Ele sabe o sofrimento meu, das outras pessoas, as necessidades, tudo ao mesmo tempo. Ele não tem TV, Ele não tem controle remoto, mas Ele consegue ver tudo ao mesmo tempo e sentir tudo ao mesmo tempo. E o nosso Deus é um Deus que Ele está lá no passado, Ele está no presente e Ele está no futuro. Ele sabe tudo que vai acontecer para frente. Ele sabe que o Apocalipse, Ele sabe que já aconteceu e Ele já venceu. E Ele sabe que já está tudo feito e já está tudo consumado. É nós que estamos num lugar temporal, que é esse tempo que nós estamos vivendo. Mas só que Deus, Ele consegue estar lá no passado e Ele consegue estar aqui e acompanhando tudo que você pensa e tudo que você vai falar antes de falar, e Ele já sabe. Porque Deus é um Deus, Ele é poderoso e Ele é um Deus que é ciente de todas as coisas. E Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus, Ele estava aqui, Ele estava limitado com o corpo, mas Ele sabia quando alguém reclamava dele, falava mal dele, já no coração Ele já sabia que os fariseus estavam reclamando dele, Ele já falava. Quem pode perdoar pecados é Deus. Ele falava para os fariseus, vocês estão errados. Deus, Ele conhece o que nós estamos passando, as necessidades. Agora, quando Deus sabe todas as coisas, o que Deus olha para esse mundo? Sabe, escrever essa mensagem, tentar imaginar ou tentar descrever um Deus todo-poderoso, o que Ele vê, o que Ele pensa, o que Ele enxerga, olhando com a ótica de Deus para esse mundo. É bem louco. Mas assim, será que Deus fica, vamos ver essas pirâmides, que lindo. A estátua da liberdade. Será que Deus fica olhando as construções, as megas empresas, sabe, os impérios? Será que é isso? O mais importante para Deus, o que Ele está olhando hoje aqui? Tem tantas coisas legais que o homem construiu, mas o que Deus está se preocupando nesse momento? O que Deus se importa nesse momento? O que Deus olha para essa terra? Ele olha para pessoas.
A natureza que Ele criou, a Bíblia fala que Deus está em tudo e está em todos. Deus vê a natureza e Ele está na natureza, está em tudo. Mas para Deus, o que é mais importante? É você, eu, são as pessoas. E Ele sabe quem está sofrendo, Ele sabe quem está precisando de salvação, Ele sabe quem está nas drogas, Ele sabe todas as coisas. E nos bastidores Deus está trabalhando. Como Deus tem trabalhado na sua vida e te trouxe aqui hoje, como Deus tem trabalhado na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas às vezes não deixam Deus agir, né? Atrapalha um pouco, mas Deus, Ele tem um plano para quem sai do plano. Tem pessoas que não cooperam com Deus, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que a gente saia do plano, faça as coisas erradas, ande por lugares, tem alguma coisa cooperando, mesmo com os erros e problemas, para que você volte para o propósito de Deus. E o que Deus se preocupa? É com você. É com você, é com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe que está doente, é com as pessoas que não conhecem salvação, é com essa política. Deus também está olhando, porque Ele quer o bem das pessoas. Mesmo que Deus saiba que nossa vida aqui é finita e que é só temporal. Mas enquanto Ele está passando aqui, Ele quer que você tenha uma vida abundante. Que você tenha o melhor dessa terra. Isaías fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem algo maravilhoso. Só que às vezes tem situações humanas, tem situações da terra, e nós estamos num mundo cheio de coisas, circunstâncias. Nós estamos num mundo onde existem seres espirituais da maldade que são programados para fazer o mal. Eles estão ali com esse intuito, com esse desejo. Mas nós temos um Deus que está programado, que Ele mesmo se autoprogramou para nos abençoar, para nos ajudar, para cooperar, para fazer com que tudo aconteça para o melhor. Então Deus não fica olhando as construções, Deus fica olhando o que Ele vai fazer para melhorar a sua vida, para você encontrar seu propósito, para que você cumpra o seu propósito, e que através de você, muitas pessoas sejam abençoadas. Deus está olhando para isso. O interesse em Deus nessa terra são as vidas, são as pessoas, porque Ele sabe que tudo vai ficar, e Deus tem o melhor para você. Deus, Ele vê que a maior necessidade do ser humano não é dinheiro, porque tem pessoas com muito dinheiro se matando. Tem pessoas que aproveitam todas as alegrias e prazeres do mundo, mas mesmo assim não é feliz. Ele sabe que a maior necessidade do homem é a salvação. Mesmo que o homem busque tantas coisas, ele não sabe o que comer, ele quer fazer isso, fazer aquilo, estou com desejo, aí ele vai no shopping, e aí ele faz isso e faz aquilo, não estou feliz ainda, ele vai fazer tantas coisas, mas a alma, ele não percebe, mas dentro dele a alma está clamando por salvação, por milagre, por alegria, mas é uma salvação eterna, porque o ser humano ele necessita da eternidade, ele busca, ele clama pela eternidade, porque nós somos criados, nós somos um ser que busca a eternidade que Deus criou, nós somos feitos para isso. Deus está em tudo e está em todos. Deus, Ele ouve as nossas orações, sente nossas tristezas, alegrias, Ele vê, se alegra quando nós estamos alegres, Ele sonda e penetra o mais íntimo do nosso ser, Ele sabe os pecados escondidos, Ele sabe os acertos e os erros que fazemos, Ele sabe, né? Quanto mais nós entregarmos cada centímetro da nossa vida a Deus em oração, em pedir a direção dEle, vai ficar mais fácil, pois Ele sabe qual a melhor forma de nos abençoar. Ele sabe que o sofrimento que nós estamos passando, e às vezes o sofrimento, em certos momentos é bom, porque ele nos leva para o propósito, porque às vezes só sofrendo em algumas áreas que a gente vai entender algumas coisas que a gente precisava entender, só chegar em certos níveis que a gente vai entender o sofrimento dos outros, e você só é o que você é hoje, porque você passou sofrimentos na vida, que te fizeram ser quem você é hoje. Então o sofrimento, ele é bom. A Bíblia fala que Jesus aprendeu pelo que sofreu, Ele aprendeu a obedecer, Ele passou lutas, mas sem pecado, e o sofrimento foi útil. Até o sofrimento Deus usa para nos transformar, abençoar e para nos levar no propósito. Amém? Deus sabe nossos pecados, e também sabe o bom e as coisas boas que nós fazemos. E Deus tem uma recompensa especial para cada coisinha que você faz. Até um copo d'água, eu sempre falo, que Deus está vendo, que você dá para alguém. E a Bíblia fala que não vai deixar de ter sua recompensa, né? Tem pessoas que a recompensa só na terra. Se você não recebe na terra, a Bíblia fala que você tem que juntar um tesouro no céu, que lá você não vai perder.
Tem pessoas que querem só aqui na terra, só quer o aplauso e que os outros vejam aqui na terra. E aí a Bíblia fala que perde a recompensa nos céus. Mas é importante que as pessoas vejam as suas boas obras. E Jesus falou assim, ó, que as pessoas vejam as vossas boas obras. E às vezes você vai falar, mas não para o seu ego, mas para glorificar a Deus, porque é para Deus a glória. Mas é importante que você mostre também as suas boas obras, para que seja glorificado Deus Pai que está nos céus. E através do que nós fazemos, nossas atitudes, boas obras, né, que não queremos a glória, que a gente possa falar assim, não foi Deus que fez, pela graça de Deus. O olhar de Deus é bem diferente do nosso, né? Às vezes nós olhamos para certas circunstâncias, a gente critica, julga, fala mal e detona, mas Deus, Ele tem um olhar, Ele sabe por que foi feito aquilo, por que essa pessoa fez isso, por que essa pessoa cometeu tal coisa, por que essa pessoa votou assim ou não votou assado. Existe algo por trás que Deus sabe desde o começo, o princípio da raiz, a motivação, as influências, os enganos, as mentiras, as fake news, tudo que acontece, Deus sabe lá desde o começo. Você só olha a aparência. Se alguém fez algo para você hoje, não te cumprimentou hoje, você fala, esse irmão, ele nem me olhou, nem cumprimentou, e disse que é crente. Mas você não sabe a luta que ele passou, às vezes perdeu o trabalho, às vezes passou dificuldade, às vezes tem dias que a gente passa a luta, nem sabe por quê, está irritado, nervoso. Mas Deus sabe. Deus sabe que existe uma guerra espiritual talvez acontecendo. Deus sabe que tem circunstâncias por trás acontecendo. Que às vezes a pessoa brigou com a esposa, os filhos estão com problema, aí sai de casa. Sabe aquele dia que você sai de casa, o pneu fura, aí chega em casa, o patrão manda embora, aí você volta para casa, o pneu da bicicleta fura e ainda chove em cima de você, aí você, obrigado, era tudo que eu precisava nesse dia. Aleluia. Muitas vezes, acontecem situações, você vem para a igreja, né, você chora, o irmão está quebrantado, não, mas ele está com problema, está chorando porque não aguenta mais a luta. Mas aí, na presença de Deus é transformado, é restaurado. Deus sabe, é porque Deus, Ele olha desde o começo, desde tudo. E Ele está já planejando algo para transformar, lá na frente, como vai melhorar. E depois você vai lembrar. É na dificuldade que você vai lembrar onde você estava e aonde Deus vai te colocar. As lutas que você passou e o que Deus fez por você. Aquilo que você consegue fazer é você que fez. Agora vai ter coisas que você vai falar, não fui eu que fiz, é que é Deus que vai fazer. Porque Ele é o Deus do impossível, e para que Ele quer a glória, e porque depois você vai contar um testemunho maravilhoso. Deus, Ele olha com um olhar bem diferente. Deus olha, por exemplo, para uma prostituta, e Ele fala, eu te amo, minha filha. Ele vê ela criatura, Ele não ama o pecado dela, mas Ele fala, minha filha, eu te amo. Ele fala para ela, eu te amo. Às vezes nós criticamos, julgamos e falamos, mas Deus sabe onde começou, porque ela está ali, o que faz ela ficar ali. Mas Deus, Ele olha com um olhar de fé, porque Deus hoje, Ele olha, Ele tem um olhar desde o começo. O Evangelho já está lá desde o começo, que nem a pastora ministrou aqui, com o Evangelho, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é um Evangelho de poder. Quando Adão e Eva pecou, Deus matou um animal, cobriu ele com as vestes, porque eles tentaram fazer folha de figueira, para tentar esconder, mas não esconde. Só Deus que pode preparar uma salvação, e cobrir o pecado do homem, que simbolizava Jesus. Então o amor de Deus já está espalhado na humanidade, desde o começo, onde Deus, Ele quer salvar o homem, Ele quer restaurar o homem, e Ele preparou todo o tempo, a lei, o sacrifício. Quando Abraão sacrificou Isaac, tentou sacrificar, mas ali Deus falou não, e aí preparou um cordeiro ali que foi sacrificado no lugar, era Jesus sendo sacrificado ali pela humanidade. O Evangelho já estava ali, e Deus, Ele ama, Ele fala, filha, eu te amo. Ele fala para ela, eu te amo. Ele usa pessoas para falar para ela, eu te amo, sai dessa vida, né? É a criação. Mas Deus, Ele já olha como filho, convertida, lavada pelo sangue de Jesus, com uma mudança de vida, transformada. Ele não ama o pecado dela, porque o diabo a cegou. Deus sabe quem aprisionou.
mas diz, Jesus é a luz do mundo, e Ele vai usar alguém para pregar, Ele vai usar a palavra, Ele vai usar uma circunstância, porque o Evangelho é o poder de Deus. Quando você fala o Evangelho, quando você fala um versículo, saiba que a conversão é um milagre, né? Às vezes você fala, mais um dia, o que você plantou vai colher, o milagre vai acontecer, e de repente aquela pessoa que era tão diferente, hoje ela mudou, transformou, e você vai falar, não é a mesma pessoa, porque é um milagre. Então ali, Deus fala para ela, eu te amo, mas Ele espera, Ele fala para ela, sai dessa lama, eu te aceito, se arrependa, volte para a casa do Senhor. Deus, Ele fala para o ladrão, eu te amo. Deus, Ele olha para o ladrão, Ele não ama o pecado, não ama o roubo, é pecado, mas Ele quer salvar. O maior desejo de Deus é salvar. Ele fala, se converta, largue o crime, mude de vida, se arrependa, para que eu te salve. Deus espera que todos cheguem ao arrependimento. Jesus falou para os discípulos, a torre de Siloé caiu sobre algumas pessoas, aí Ele falou, aqueles eram mais pecadores do que os outros de Jerusalém. Ele falou, não, nenhum eram pecadores mais do que os outros, só porque aconteceu isso da torre cair. Mas em verdade digo, se todos não se arrependerem, todos perecerão. Quer dizer, não é sobre quem peca mais ou peca menos, é que todos precisam de arrependimento. Desde a prostituta, do ladrão, ou do adúltero, ou de qualquer pessoa que se diz bonzinho, mas ele precisa do sangue de Jesus para a salvação. Deus, Ele olha para aqueles, Deus, o olhar de Deus, Ele olha para os grandes da terra, para as autoridades, o presidente, governador, prefeito, e Ele fala para eles, faça algo pelas vidas. Quando Deus constitui alguém como autoridade, é porque Ele quer que você use sua autoridade para influenciar, para ajudar, para salvar, para abençoar, para dar o pão para quem não tem. Então aqueles que estão colocados lá, que o povo colocou lá, é para abençoar as pessoas, não é para destruir, não é para roubar, não é para enganar, não é para fazer uso próprio da autoridade que recebeu. E Deus vai julgar. Mas Deus, Ele fala, cuide do meu povo, governe bem o meu povo. Deus olha para os líderes espirituais, é no olhar de Deus. Sabe, o mundo julga, as pessoas julgam, mas Deus, Ele olha, Ele fala para os líderes espirituais, cuide bem das minhas ovelhas, para que ninguém se perca, alimente elas. Ele olha para o pecador e diz, creia em mim, para que seja salvo, o mais simples pecador. Então Deus quer salvar todas as pessoas, quer transformar, e Deus tem olhado por tudo, no olhar de Deus. Deus está em toda parte, conhece tudo, né? Uma vez alguém falou, se Deus existe, por que Ele não faz nada pelas pessoas lá da África, pelas pessoas que morrem de fome? Na verdade, Deus faz, se entristece, mas Ele espera que a igreja faça, que aqueles que têm dinheiro façam, porque Deus deu recurso para nações, para países, para pessoas. Mas você pode ver que lá na África tem missionários. Deus levantou pessoas para ir para lá. Deus levantou pessoas para vários lugares, para pessoas onde que ninguém conseguia chegar. Chegou algum cristão, chegou uma luz. Deus enviou, mas Deus poderia enviar mais. Só que Deus deu autoridade para a igreja. A Bíblia fala, os céus são o céu do Senhor, a terra deu aos filhos dos homens. Deus tem uma autoridade que Ele deu para você. E tem coisas que Deus faz quando é chamado, por isso que Deus deu a oração. Se você ora, você pede intervenção de Deus e Ele vem respondendo. Então quando você começa a orar e fazer a diferença, Ele vem. Mas tem pessoas que não querem Deus, que quer estar longe de Deus. Tem países que não tem Deus, e que não tem a cultura de ter um Deus lá. Eles têm outras religiões, adoram outras pessoas, então é preciso que alguém vá lá, pregue, ensine, faça, e a luz vai chegando e vai raiando. E Deus precisa da igreja para que isso aconteça. Deus se entristece sim, Ele usa pessoas. Então Deus está em toda parte, a sua presença está em todo lugar, mesmo que alguém não perceba. Deus hoje Ele sabe quem está condenado e quem está salvo. Deus Ele sabe nessa igreja, se Ele voltasse hoje, quem estaria indo para o céu e quem não estaria, né? E nós mesmos, a Bíblia fala que nós temos que olhar para nós mesmos e ver se estamos na fé. Nesse momento, muitas pessoas estão perdidas, né?
precisando urgentemente de Deus, nas drogas, nos vícios, na prostituição, no engano, achando que estão indo para o céu e não estão. 1 Timóteo 2, 4 e 5, não está aqui nessa folha, mas se quiser colocar ali, ele vai colocar ali. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O maior desejo, esse desejo é grande, é poderoso, é o maior desejo de Deus. Que nem eu falei, né? Se você chegar no céu e falar, Deus, eu fiz um bolo de baunilha para você, daquele jeito que você gosta, mas eu não gosto de baunilha, eu gosto de chocolate. Se você preparar um monte de coisa boa aqui, conquistar muito dinheiro, muita coisa, glória a Deus, você vai ajudar pessoas. Mas se você fizer, ó Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas o que Deus ama é almas, é vidas, é famílias, é salvação. O maior desejo, é por isso que Ele mandou Jesus, é para salvar. Então se você quer saber o maior desejo de Deus, o que queima o coração de Deus, é almas. Então se você estiver ministrando aqui, é para ganhar almas. Se você estiver pregando evangelho, é para ganhar almas. Se você estiver evangelizando na internet, na sua rua, com um panfletinho no hospital, orando por alguém, é para ganhar almas. Se você abrir uma célula e falar assim, eu quero é ganhar almas. Se você ajudar liderando essa casa, é para ganhar almas, é para cuidar de vidas, é para salvar vidas. Então você está empregado no maior empreendimento da terra, que é o reino de Deus, que é salvação de vidas. Aleluia. A Bíblia diz que existe uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Uma festa tão grande que os anjos estão aqui clamando por salvação, e porque eles querem fazer uma festa. Não simplesmente uma festa quando alguém se converte, mas a pessoa está escapando de um inferno de fogo eterno. Também isso é para se comemorar, né? Além de ir para o céu, você não vai para o inferno, glória a Deus. É terrível, mas estamos vendo muita coisa acontecendo, uma depravação moral, a verdade sendo deturpada, a verdade não é como se fosse a mentira como se fosse a verdade, tem sido pregado, mas a igreja, ela precisa permanecer na verdade, ela precisa levar essa bandeira e continuar sendo luz para o mundo, porque só a verdade liberta, só a verdade transforma, né? Só a verdade pode mudar. Deus está vendo a depravação nos pensamentos, nas atitudes, a liberdade que hoje em dia é pregada, uma liberdade sem Deus, uma liberdade que aprova o pecado, uma liberdade que destrói famílias, valores, né? E nós estamos aqui hoje continuando ensinando a verdade. Pessoas estão acumulando pecados em cima de pecados. Da mesma forma que a tecnologia vem crescendo, o conhecimento, a internet, a globalização, você tem acesso a muitas coisas, o pecado também tem entrado muito fácil, muito rápido. E nós precisamos estar vigilantes, né? E Deus está vendo os ocultos, né? O que é acessado. Tudo a tecnologia é bom, mas Deus quer que você use aquilo para salvar vidas. Tudo que tem no mundo é para você usar da maneira sábia e para proclamar e levar a bandeira do Evangelho. Use, tenha cuidado, mas a Bíblia fala que se aquilo te faz pecar, corte, tire, arranque, porque é melhor entrar sem um olho, sem uma mão, do que ter olho e mão e for para o inferno, com mão e tudo, né? Deus, Ele quer que você arranque. Talvez tem pessoas que olham, não é literal, mas Ele quer que você veja aquilo na sua vida que está te afastando de Deus, do propósito, de ganhar almas, de servir a Deus, né? Deus, Ele está do seu lado, o que Deus está te olhando, está com você todo momento, não é para te condenar, é para te ajudar, é para que você tenha esse alerta de saber assim, filho, quero que você saiba que eu estou do seu lado, estou vendo tudo, mas é para que você entenda meu coração, que é para salvar almas, que é para salvar vidas. Deus, Ele até vê muitas pessoas que estão na igreja, mas no domingo eles vêm na igreja, mas passam a semana inteira como se Deus não existisse, não oram, não lê a Bíblia, falam coisas
qualquer jeito, não se preocupam como se vestir, como falar, como andar, como se portar, não veem as suas atitudes, o seu caráter, que às vezes tem atrapalhado o Evangelho. Você tem às vezes sido motivo de tropeço para muitos, e Deus quer que você seja um cristão, não só na igreja, mas fora também, porque aqui é fácil ser cristão, ninguém xinga você, briga com você, todo mundo te abraça, mas é no dia a dia que nós temos que ter paciência com nossos clientes, que nós temos que amar a nossa família, que nós temos que dizer palavras agradáveis também, que nós temos que buscar fé, mesmo que pareça que aquele dia está difícil, e eu tenho que ter fé, porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Eu tenho que encontrar ânimo mesmo naquele dia que parece que não vai dar certo. Eu tenho que olhar com um olhar de fé, que Deus chama, né? Porque nós não vivemos pela vista, mas pela fé. Mesmo que a política fala isso, ou que a economia fala aquilo, eu tenho que encontrar fé na palavra de Deus, e no Deus que diz que tudo vai dar certo, e que de maneira alguma vai me deixar, e de maneira alguma vai me abandonar. Eu tenho que crer que Ele é o meu pastor, e nada vai me faltar. É nesse momento que a palavra de Deus é o meu chão, e é o meu guia, e é ela que eu tenho que buscar refúgio, e eu consigo isso com a intimidade, lendo todos os dias, orando todos os dias, mesmo que eu, às vezes, não vai ter culto na quarta, que nem o pastor falou, mas não é o momento de eu ter férias de Deus, ou de eu não orar, de não ler a Bíblia. Quem entendeu que nós precisamos ter um alimento diário todo dia, né, ele já busca o seu pão diário, não só no culto uma vez por semana, mas todos os dias ele já encontra com Deus, e ele vem no culto já preparado para mais um encontro com Deus, e isso é maravilhoso. Sua fé vai crescer mais e mais, né, porque à medida que você busca, ela vai crescendo. Então Deus está vendo, às vezes dentro da igreja, sai da igreja e vive a vida inteira como se Deus não existisse, e o pior, às vezes acham que vão para o céu só porque vem na igreja uma vez, ou porque batizou um dia, ou aceitou Jesus. Mas nós temos que continuar nos arrependendo dos pecados, continuar olhando o que nós estamos fazendo, continuar analisando a nossa vida, para ver se está agradando a Deus. E nós somos falhos mesmo, nós pecamos, mas existe um caminho de restauração todos os dias, que é o arrependimento, que é a fé, que é eu praticar atitudes novas todos os dias. Aleluia. Quando eu aceitei Jesus, isso está falando de uma mudança de caráter, que é uma mudança de mente, que inclui abandonar o pecado. Quando eu aceitei Jesus, eu concordei em seguir as palavras dele, eu concordei em servir ele, né? Eu morri para mim mesmo, e agora eu sou de Jesus. Eu morri no batismo e fui salvo mediante a fé no poder de Deus. Ressuscitei, o Espírito Santo entrou em mim, e eu sou nova criatura, e eu tenho que praticar aquilo que eu já sou. Eu já fui justificado e santificado em Cristo, então eu pratico hoje. Mas é necessário essa rendição, essa mudança, e o caráter é que vai dizer se eu tenho frutos de arrependimento ou não. Que nem eu falei da prostituta, Deus, ele tem prazer nela como filha, mas ele quer que ela se arrependa, que ela largue essa vida, para mostrar que ela realmente se converteu, né? O ladrão para de roubar, o que mentia para de mentir. João Batista falou, o machado já está à raiz da árvore, né? Produzir fruto digno de arrependimento. A atitude nossa tem que condizer. Eu tenho que ser muito melhor do que eu era há tantos anos atrás, né? Eu não posso ser o mesmo de 10 anos atrás, quando eu converti. Continua mentindo, roubando, enganando, né? Eu só mudei a roupa, mas eu preciso mudar o coração, né? É mudar as vestes, mas o coração também, né? Com atitudes novas. Aleluia. E Deus, ele fala além, né, que o nosso exterior até se corrompe, mas o interior se renova de dia em dia, de glória em glória. Esse interior que Deus quer que vê mudanças, né? Às vezes por fora, sou mesmo que anda de bicicleta por aí, mas por dentro tem que ter uma mudança, né? Nós precisamos mudar em todas as áreas, né? Mas principalmente o coração, que é onde foi as fontes da vida. A Bíblia fala que sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. É de dentro que acontece o verdadeiro arrependimento. Romanos 1,16,
Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é um poder que transforma vidas. O Evangelho é um poder que traz mudanças, que talvez você não sabe como aconteceu, mas ele pode transformar, e ele cura, e ele transforma você desde que você deixa. Eu tenho certeza que quando você aceitou Jesus, quando você decidiu crer, e você falou, eu quero batizar, você realmente teve essa intenção. Você mudou de uma forma drástica. De repente, você teve o desejo de parar de fumar, teve o desejo de parar de usar drogas, teve o desejo de ir para a igreja. Você teve um desejo, foi incrível. Tanto que você lutava, e de repente um dia, até às vezes você converteu e ainda passou com aquele sofrimento, né? Me ajuda a parar, me ajuda Deus. E você pediu força e de repente veio o poder de Deus e transformou. Da noite para o dia você falou, não quero mais, parei e não estou usando até hoje. Parei disso, de beber, até hoje, porque o poder do Evangelho, ele é transformador. E nós não estamos aqui pregando palavras, porque é poder. Se fosse só palavras, nós não estaríamos mais aqui, porque é o poder de Deus que nos mantém. Porque aquele que começou a boa obra em vós, quando você recebeu a divina semente, que é o Espírito Santo, ele continua te santificando, te aperfeiçoando, te ajudando, te transformando, e ele vai te levar salvo até o dia de Cristo, preparado, corpo, alma e espírito santificado para a vinda do Senhor, que nem diz lá em Tessalonicenses. Existe um poder de transformação que só o Evangelho tem. Por isso Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho, porque parecia loucura pregar o Evangelho, pregar um Cristo que morreu e ressuscitou. Ele falou assim, é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Aleluia. Alguns queriam milagres, outros poder, outras coisas, mas ele falava, não, eu simplesmente prego o Evangelho, porque nele tem poder. Eu sei em quem tenho crido. E onde ele falava, milagres aconteciam. Nós precisamos crer que as palavras que nós falamos são espírito e vida, que nem Jesus disse. A carne para nada aproveita, mas o que eu falo é espírito e vida, as palavras. Quando nós falamos o Evangelho, compartilhamos, anunciamos, tem que ter poder. E nós precisamos ser usados para falar a palavra, para orar pelos doentes, para orar para que seja batizado com o Espírito. O poder não é nosso, por isso que Deus só precisa que você seja usado para fazer a obra acontecer. Se Deus falar, faça, seja na rua, seja na praça, onde for. Não se envergonhe do Evangelho, que nem falou, não me envergonho, porque quando você não se envergonha, sai poder. A hora que você fala, é a hora que sai o poder. A hora que você fica quieto de vergonha, não sai. Na hora que você pisa no mar, aí ele se abre. Na hora que você toca o cajado, ele se abre. Mas se eu ficar pensando, falando, será? Deus, ele fala, os sinais seguirão os que creem. Porque do Evangelho tem poder. Não é nosso, nós somos só vaso de barro. Mas o tesouro é que nós carregamos. Tem vasos bonitos, tem vasos mais feios. Tem palavras bonitas e tem eu que estou pregando. Mas Deus usa todo mundo. É importante que você só seja ousado e falar, eu vou, eu prego, eu estou ali. Se disponha e Deus vai encher o vaso. Deus usa os vasos rachados e Ele vai fazer milagre em todo lugar. E se o vaso está rachado, em algum lugar você vai respingar quando você passar. Deus usa todo mundo. Aleluia. Deus só quer o quê? Que você se disponha, Ele vai te capacitar, seja com versículo. Esse dia eu falei para minha mãe, mãe, sabe ler o Salmo 23? Lê, eu vou imprimir para você, você dá para suas amigas, lê o Salmo 23 com elas, tem alguém precisando de uma mensagem, ó Senhor é meu pastor, nada me faltará. É só ler 10 vezes ali e tentar explicar, já é algo importante. Mesmo que você não saiba muita coisa, se souber um versículo, uma palavra, uma mensagenzinha, já vai ajudar a vida de alguém. Aleluia. Aleluia. As mudanças reais acontecem. A prostituta vai parar, o ladrão, e vai ter um testemunho maravilhoso. Quem que tem que mudar? Os políticos ladrão têm que mudar. O traficante tem que mudar. Os idólatras, adúlteros, os mentirosos têm que mudar. Deus fala que esses aí são aqueles que foram chamados. Não herdarão o reino de Deus. Tem algumas passagens que falam sobre isso. Os beberrões, as pessoas que lucram em cima das fraudes, os religiosos que enganam.
Eu sei que todo mundo está tentando fazer a coisa certa, mas tem pessoas que enganam. E Deus quer que, Deus está tratando, Deus está cuidando, Deus está transformando todas as pessoas. E é com Deus. Mas Deus, Ele deseja que todos se arrependam. Deus não quer condenar ninguém. Deus quer que todos se arrependam e sejam salvos. As pessoas cometem pecados comuns. Até uma simples mentirinha também é pecado. Né? Aqueles que são bons pais de família, mas precisam se arrepender e entregar sua vida a Jesus, porque eles acham que as obras vão salvar. Não, é Jesus que foi a nossa perfeição, e através só dele nós temos salvação, e nós precisamos se arrepender de andar longe de Deus, em independência, e voltar a ser dependente. Através de atitudes que demonstram uma conversão, né? O milagre da conversão, cada um aqui tem um milagre, cada um tem um testemunho. Um dia, a Márcia pregou, o Zezé pregou, o Zezé falou, eu vou te levar na igreja. Aí ele chegou de viagem, eu vou, mas eu já estava lendo a Bíblia em casa. Chegou um dia aqui, o menino aceitou Jesus, o Claudio Miro, eu não aceitei, fiquei, e agora, né? O Zezé falou, Claudio Miro, você vai para o céu se você morrer hoje. Eu não aceitei, falei, e agora, estou ferrado, semana que vem eu aceito. Rapidinho aqui, né? Aí o pastor Jessé não fez o apelo, e aí eu falei, eu quero ir para o céu. Como é que é esse milagre assim? Estava com 22 anos, não queria ir para a igreja, não gostava de crente, mas de repente estava aqui querendo Jesus. Aí o pastor estava ali saindo do culto, ô pastor, quero aceitar Jesus. Ele não fez o apelo, aceitei ali no corredor, saí todo feliz, aliviado, né? Depois aceitei na praça e já queria batizar na outra semana, fui batizar 3 meses depois, mas algo aconteceu, já estava fazendo curso de líder, já estava indo para os encontros proféticos, já estava em tudo, porque é um milagre. Quem aqui tem vários testemunhos para contar? Eu poderia falar da conversão de Paulo, que foi um milagre, aquele que perseguia a igreja, aquele que metia os cristãos na cadeia, aquele que foi a favor da morte de Estevão, que a veste de Estevão caiu aos pés, simbolizando que agora você matou ele, agora você vai ter que vestir a veste dele, você vai ser o novo Estevão e você vai ter que dar a vida pelo Evangelho. E aí Deus falou assim, a hora que ele estava indo perseguir, prender os cristãos, veio uma voz e uma luz brilhou sobre eles, ele caiu por terra, não sei se estava a cavalo ou não, mas ele caiu, e aí ouviu a voz de Jesus, Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele não estava perseguindo Deus, ele não estava perseguindo os cristãos, estava perseguindo Deus. O próprio Jesus apareceu a ele. Tem pessoas lá no mundo muçulmano, que Jesus aparece em sonhos, porque a perseguição é grande e às vezes falta pessoas para pregar. Jesus aparece em sonho, prega o Evangelho, fala do amor dele, e as pessoas se convertem em sonhos, e alguns estão testemunhando que se converteram assim. Jesus apareceu a Paulo, mas ele falou assim, você vai, fica em Damasco, eu vou te mandar alguém lá, Ananias. Jesus falou para Ananias, você vai lá e prega para Paulo. Eu não vou não, aquela quer matar os cristãos, está perseguindo, será que é o Senhor? Espera aí. Aí, é eu que falei para Paulo que você vai lá, então você vai lá, ora por ele. Ele disse que ele ficou cego 3 dias, estava jejuando, e aí orou, as escamas caíram, e esse é o milagre da conversão. No dia que as suas escamas caem, você enxerga a verdade, e você vem para a luz do Evangelho, e Deus tem uma luz para você. O dia que você recebeu Jesus, suas escamas caíram, e Deus fez um milagre na sua vida, uma transformação, e é assim que Deus faz. Eu lembro do pastor, o testemunho dele, né? Essa igreja não me pega mais não. Ele veio no casamento, noivado do Erlan, irmãos nossos cristãos, mas ele não veio mais não. Mas passou um tempo, Deus falou, então você não está brigando com ele não, vai estar brigando comigo. Deus permitiu, e um milagre aconteceu, né? Ele não só veio, mas virou pastor, e Deus tem salvado muitas vidas através da vida deles, da conversão, o testemunho que Deus fez na vida deles. Aleluia, podiam falar muitas coisas, né? Deus está em tudo, e Deus está em tudo, Ele vê tudo. Segundo Crônicas 16, 9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus passa por toda a terra, olhando, vendo aqueles que o coração é totalmente dele. Para quê? Para se mostrar forte,
para fazer um milagre, para honrar o servo dele, para falar, ele está sendo fiel, deixa eu mostrar quem é o Deus dele. Se alguém estava zombando do Deus dele, agora eu vou mostrar que eu estou aqui na parada. E tem coisas que Deus faz acontecer, ou às vezes permite acontecer, até que a gente perca a esperança e fale, agora só Deus. E aí ele fala, agora é a hora do milagre, agora é a hora do mar se abrir. É agora que o faraó está vindo, a perseguição está chegando, e você vê o mar para cá, você vê ali o Moisés, fala, é agora. Agora é a hora do milagre. Tem hora que só um milagre de Deus, né? E a hora que você ora, pede, e a hora do mar se abrir. Então Deus está aí, seus olhos, Deus ele vê tudo. E ele está procurando, né? Aqueles que o coração é totalmente dele. E ele quer se mostrar fiel nesses dias, para com a igreja, para com o povo seu, honrando aqueles que estão buscando, e também trazendo para perto aqueles que estão longe, salvando os que precisam ser salvos, acordando quem precisa acordar na igreja, ou às vezes aqueles que estão no mundo. Deus está despertando e está fazendo avivamento, em nome de Jesus, nós cremos. Salmo 139, 7. Para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu estás lá. Se fizer no Seol, no inferno, a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Aonde eu vou fugir do olhar de Deus? Aonde eu vou fugir do Espírito de Deus? Não tem como. Na maior dificuldade, maior luta, maior problema, sofrimento, saiba que Deus está lá. Aleluia. Deus, Ele vê o sofrimento das pessoas. Existe algo que é o sofrimento universal. Todo mundo passa sofrimentos. Seja a vida financeira, seja porque você não alcançou alguma coisa que outro já alcançou, seja porque você tem que se distanciar, às vezes sente saudade dos filhos, porque viajam, porque vão para longe, ou porque aconteceu um problema, uma situação, ou por perdas familiares, lutas financeiras, às vezes pessoas passando fome, pessoas que injustiçadas, crimes. O mundo passa, saiba que não tem nenhuma pessoa que não passa sofrimentos. Então Deus está vendo. Eu quero dizer para você hoje que Deus está vendo o seu sofrimento, que nem a pastora falou. Deus, Ele está cuidando de você, e Ele está trazendo um bálsamo para você nesse dia. Ele quer que você entenda que Ele cuida de você e que Ele está vendo. E que Ele já tem preparado e tem trabalhado em todas as áreas. Mas Deus sabe que tem coisas que cooperam para o propósito. Tem coisas que tem o tempo certo. Tem coisas que Deus vai fazer na hora que você crê. E tem coisas que você quer, que Deus quer que você entregue para Ele, certas situações, que você pare de sofrer, porque você tem que deixar algumas coisas para entrar em outros propósitos. Às vezes nós é que sofremos porque queremos andar longe de Deus. Às vezes nós é que sofremos porque nós é que criamos o problema. Às vezes nós sofremos porque outras pessoas criam. Mas eu tenho certeza que na palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. E o nosso Deus, Ele está a distante de nós a uma oração. Ele está tão distante que se você orar, Ele já não está mais distante. Ele está a uma oração de distância. E Ele está dentro de você, acima de você, está ao redor de você. Ele está ouvindo, Ele basta que você ore. E que se você obedecer, vai ficar mais fácil. Às vezes Deus fala, faz isso. Às vezes nós não fazemos. Mas quando nós obedecemos, fica mais fácil. É melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes nós sacrificamos. Né? O mundo sacrifica porque às vezes não conhece a verdade. E tem pessoas que não querem a verdade. Quer a mentira, quer o pecado. E às vezes sofre. Mas Deus quer que a gente se renda à verdade nessa noite. Né? Aleluia. Pessoas sofrendo com drogas, crimes, abortos, crianças abandonadas, famílias destruídas. A pergunta que Deus faz em relação ao sofrimento do mundo: o que você vai fazer para ajudar essas pessoas? Porque Deus não pode vir aqui. Ele delegou à igreja, Ele delegou àqueles que ouvem.
Os anjos queriam fazer essa obra, mas Ele está ajudando você, para que você vá. Eles estão ajudando a gente, nos ajudando a cumprir o propósito. Ele está ao nosso derredor, cuidando, protegendo, ajudando nessa missão, com poder, autoridade. São mensageiros de Deus que nos ajudam a cooperar nessa missão. Mas é o homem que vai, é o homem que fala. Nós somos as mãos de Deus, nós somos a boca de Deus. Nós aqui, nossos pés são os pés do Evangelho que tem que ir para lá e para cá. Nossa boca que fala, mas é as palavras de Jesus que tem que sair da nossa boca. Então Deus usa a igreja. E o que nós podemos fazer? Deus vai usar você com aquele que está mais próximo, com aquele que Deus coloca no seu caminho, com aquelas pessoas no seu trabalho que você está. E Deus está querendo fazer essa obra. Aleluia. Feliz aquele que conhece esse Deus e entrega a sua vida aos cuidados dele. Deus tem toda a ciência, Ele sabe o presente e sabe o futuro. Ele sabe que nós vamos morrer um dia, que nós não vamos levar nada. E o principal de Deus para nós, às vezes a gente fala, é os bens, é uma posição, é o teu nome, é o sucesso. Mas Ele sabe que o principal é a nossa salvação, né? E Ele sabe que fama, dinheiro e riqueza vai ficar. Mas Ele quer te dar fama, dinheiro e riqueza, para que você possa ajudar, para que você possa ter um nome e influenciar muitas pessoas. Mas Ele sabe que o principal, que um dia tudo isso vai ficar. Grandes homens de Deus, grandes cientistas famosos, Albert Einstein, podia ter ficado aqui para ajudar muitas pessoas, mas eles tiveram um fim, né? Hitler foi muito mal, ele teve um fim também, né? E depois vai ter o julgamento. Mas tudo é finito. Mas o que Deus quer, o que não é finito é a nossa alma, a nossa eternidade. Nós somos um ser eterno, né? Que um dia vai ter que ir para o céu ou uma eternidade no inferno. E nós decidimos agora. É pelas nossas escolhas, nossas atitudes, nossas obras nos acompanham. E Deus sabe todas as coisas. As pessoas, quando morrem, recebem homenagens por parte de amigos, parentes, para demonstrar carinho. Mas com o tempo são esquecidas. E entenda que não vamos levar nada dessa vida. Tudo fica para os outros. Então ajunte tesouro no céu, seja rico para com Deus. Seja salvo em Jesus e deixe um bom exemplo, deixe um legado para as pessoas. Deus fica feliz com as pessoas que estão no caminho certo, mas fica esperando que todos sejam salvos. Aleluia. Tenta imaginar um Deus esperando aqueles crentes que não estão aqui, aqueles seus parentes que ainda não se converteram, aqueles que estão aí na rua fazendo mal. Imagina Deus esperando todos se converter. Será que tem muita pessoa para se converter? Igual o pai do filho pródigo, estava lá à porta da fazenda, todo dia olhando, quem vai vir hoje? Quem vai aceitar Jesus hoje? Quem vai vir na igreja hoje? Quem que os meus filhos vão convidar para... O filho que estava na casa podia ir lá buscar o filho pródigo, porque ele sabia o desejo do pai. Mas ele só ficava preocupado com o bezerro. Meu pai não me dá um bezerro. Às vezes tem que deixar o bezerro e ir atrás dos perdidos, né? O bezerro nós já temos, as bênçãos nós já temos, tudo já foi dado. Nós é que às vezes não tomamos posse, né? Mas pela fé nós tomamos posse. Tudo já foi dado para você. Você é livre para servir a Deus hoje. Quando você serve, as coisas você já tem de Deus, tudo. Então, Deus está ali esperando. Deus vê o mundo pela ótica de Cristo, coberto pelo sangue de Jesus. Deus está vendo os problemas, Deus está vendo a crise, Deus está vendo. E nós às vezes nós olhamos com esse olhar natural e às vezes desesperamos. Mas Deus quer que a gente olhe também. Saiba olhar o natural, né, para fazer alguma coisa natural, mas a gente tem que olhar para o olhar da fé, porque senão o olhar natural desequilibra, a gente perde a fé. A gente tem que estar sempre olhando com o olhar de fé, desejando o melhor, dizendo que vai dar jeito, que vai ter jeito, que Deus está no controle e querendo a salvação de todos, mesmo dos mais pecadores. Então olhe com o olhar de fé, veja pela ótica de Cristo, pelo sangue de Jesus cobrindo a humanidade. O Natal está chegando, né? Semana que vem é Natal, é um tempo de festa, um tempo de presentes, né? E como que Deus vê o Natal? Jesus, o pessoal, os historiadores falam que ele não nasceu no Natal, mas já tem essa festa marcada, não sabe a data, talvez era, não sei se é a
por março, abril, ou junho, julho. Mas nós já temos uma data, que é 25 de dezembro, que é o tempo de reunir com as famílias, que Jesus é lembrado, o seu nascimento, tempo de dar presentes, que Jesus seja lembrado, que você possa compartilhar Jesus com a sua família, igual o pastor falou, reúne com a família. Se alguém não falar para fazer uma oração, você levanta e fala, deixa eu fazer uma oração. Aí você vai falar, uma vez eu na confraternação de uma empresa, muito tempo atrás, alguém pediu, né, me falar alguma coisa, opa, deixa eu falar. Hoje nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, glória a Deus, foi maravilhoso, e é maravilhoso, mas lembre também, que a morte de Jesus, é que trouxe toda a salvação que nós temos hoje. O nascimento foi importante, mas a vida que ele levou e a morte dele, trouxe salvação, porque é o sangue de Jesus que cobre pecados, é o dia que ele morreu, que faz toda a diferença para nós hoje, quando o homem se arrepende, crê, e que os pecados do ser humano, você vai falar sobre a morte dele, e quem crê será salvo, quem se arrepende e crê no Evangelho será salvo. Então é um tempo de você levar o Evangelho, receber Jesus, receber a salvação, amém? Já estou encerrando, quem quiser, o pessoal vai estar subindo ali, mas eu queria contar uma historinha. Jesus, quando ele veio, conta que ele nasceu numa estrebaria, num curral, e ele foi colocado numa manjedoura, que é tipo um coxo onde os animais comiam. Todos sabem a história, né? Aí tem uma musiquinha, pobrezinho nasceu em Belém e tal. Uns falam que Jesus era pobre, que não tinha dinheiro, que isso e aquilo, que ele nasceu até numa estrebaria de animais, mas só que a Bíblia fala que ele procurou nas hospedarias, onde eram os hotéis da época, né? E não tinha lugar. Jesus, a Bíblia fala que aconteceu dele ter que nascer nesse lugar simples, humilde e às vezes cercado por alguns animais. Eu queria dizer com essa história, Jesus está batendo nas portas de cada coração, e ele está perguntando se tem um lugar para ele aí. Mas se você disser que não há vagas, ele vai achar um lugar para nascer. Deus, ele quer nascer nos corações, quer brilhar o poder dele dentro de você. A Bíblia fala, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir ou ouvir minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cada coração tem uma fechadura, e é por dentro, e é você que tem que abrir. Jesus, aqui fala em Mateus 11, 25, que Jesus deu graças, ele falou assim, te dou graças, Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste essas coisas aos humildes e pequeninos, e escondestes ao sábio e instruído, porque foi do teu agrado. Deus, ele tem prazer com o humilde, não que ele não ama os ricos e os poderosos, mas é porque às vezes os ricos e poderosos, eles acham que não precisam de Deus porque tem dinheiro, mas o humilde, geralmente, ele recebe mais fácil, porque ele não tem mais onde recorrer, ele não tem dinheiro para comprar, só Deus para um milagre, ele precisa de um milagre, de uma cura, ele não tem como pagar, ele precisa de um milagre, é Deus, de uma cura, é Deus. Geralmente o humilde, ele está receptivo para a palavra de Deus. E o que Deus fala? Se você é poderoso, se converta em humilde, porque desses é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu preciso me converter, e a Bíblia fala que o reino dos céus é que nem uma criança. Eu preciso deixar de ser adulto e tornar uma criança, e ser dependente do Pai, e entender que eu preciso de Deus, eu preciso abrir meu coração, e Deus tem algo revelado aos humildes e pequeninos, que é o Evangelho. Paulo falou assim, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus. E depois ele falou assim, a mim foi dado, o menor de todos os santos, foi dada a graça de pregar aos gentios as insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo. O Evangelho é uma riqueza
que nós carregamos aqui quando pregamos. Saiba que você está carregando o maior tesouro de Deus, que é o Evangelho. E quando você prega o Evangelho, riquezas. E quando tem uma pessoa, um coração disponível, Jesus entra e Ele quer nascer e Ele quer fazer milagres aí na sua vida. Aleluia. Aleluia, vamos ficar de pé? Oh, papai, nós te louvamos, Senhor. Oh, Senhor, te adoramos, te adoramos. Oh, eu queria dizer nesse momento, Deus, Ele tem visto sua vida, Ele sabe o que está passando agora, e Ele sabe o amanhã, Ele sabe o que vai acontecer dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, Ele sabe todas as coisas, e Ele já preparou livramento, cura, milagre, salvação. Se você tem passado sofrimento, luta, nós vamos adorar aqui a Deus. Se você quer receber uma oração e está passando uma luta, uma dificuldade, ou se você é aquele que fala assim, hoje eu quero receber esse Salvador, eu quero receber o Evangelho, eu quero abrir meu coração, enquanto nós adoramos, você vem aqui, nós vamos estar orando por você. Se você quer receber esse toque, um milagre, seja a cura, se você quer ser tocado agora, e que o poder de Deus venha sobre você para curar, libertar, trazer propósito, se você quer entregar algo para Deus, se você quer falar para Deus, eu entrego a minha vida, é hora de entregar a sua vida, renunciar a algumas coisas, deixar tudo para seguir Jesus. Oh, papai, nós queremos te louvar nesse momento, Senhor. Vai falando com Deus, vai orando.